Parashá dessa semana, Parashat Vayeshev, a gente já lida e trata com a quarta geração do judaísmo. Depois dos 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, agora a Parashá nos conta sobre os filhos de Yaakov, que iriam dar origem às 12 tribos que formam o povo de Israel. E a Torá nos relata episódios que ocorreram. Talvez a figura central, Yosef, que era o filho predileto de Yaakov, mas também situações envolvendo Reuven, o primogênito mais velho, situações envolvendo Yehudá. Há um capítulo aqui que trata sobre Yehudá e sua nora. Há um episódio que a Torá nos descreve como a nora de Yehudá, Tamar, ela se torna viúva 2 vezes de filhos de Yehudá. Ela se casa primeiro com um filho de Yehudá chamado Er, que ele não se conduzia de forma correta, então ele acabou falecendo precocemente. Depois se cumpre lá um ritual como de levirato, pelo visto isso já era, mais tarde isso vai se tornar uma mitzvah na Torá. Ele não deixou filhos junto com Tamar, então ele é desposado ela é desposada pelo cunhado, pelo irmão mais jovem chamado Onan, mas ele também não se conduz de forma correta, ele também acaba morrendo prematuramente. E ela esperava ainda se casar com o 3º irmão, Shelah, mas nessa altura Yehudá tinha medo, achava que essa era uma mulher que não dá sorte, que todos seus maridos acabam morrendo, então ele desconversou, levou ela na conversa, ele falou, olha, ele ainda é muito jovem, espere ele crescer. Na verdade, ele queria dissuadi-la, enfim. E ela vai para o seu canto, volta para a casa dos seus pais, e o tempo passa até que ela percebe que Yehudá não pretende que ela se case com um filho, enfim. E chega um momento onde o próprio Yehudá vai chegar na cidade para negócios, e ela acaba se disfarçando. Yehudá imagina, pensa que ela é o próprio Yehudá, já tinha enviuvado nesse interim, e ele pensa que ela é uma mulher, que é uma prostituta, e ele acaba ele não identifica, não reconhece a sua nora, e acaba mantendo relações com ela, né? E ela pede como sinal de pagamento, ele não tinha dinheiro consigo, que ele deixasse algum penhor, e ele deixa objetos e pertences pessoais com ela, e depois ele manda Yehudá, um amigo, ir acertar as contas, pegar os seus pertences, pagar a ela e pegar os seus pertences. E esse amigo vai lá e procura, e fala, não tinha nenhuma mulher nesse ponto aqui, nenhuma prostituta, o que for. E Yehudá fala, bom, eu fiz o que podia, paciência, os objetos ficaram lá, até que se descobre que ela engravidou dessa relação, e na verdade ela tinha no seu ventre gêmeos, né? Ela vai dar à luz a gêmeos. Na verdade, Tamar, ela só tinha boas intenções por trás disso, ela era uma pessoa muito elevada, e ela era desejosa de ter filhos da descendência de Yehudá, se não fosse com os filhos de Yehudá, com o próprio. Enfim. Então, quando contam para Yehudá que a sua nora, que era viúva dos 2 filhos, de repente engravidou, e ela ainda era de uma família, de uma dinastia especial, de sacerdotes, enfim, então ele diz que decretem a ela fogueira, que ela fosse lançada à fogueira, que fosse condenada à morte. Quando perguntam a ela quem é o pai da criança ou das crianças, então ela retira aqueles objetos pessoais, que os pertences de Yehudá, pertenciam a Yehudá, e ela diz, os juízes, as pessoas, isso era na presença e diante do próprio Yehudá, Laish asher ei lelo anochi hara, ao dono desses objetos, a quem pertence esses objetos, eu estou grávida dele, ele é o pai das crianças. Então Yehudá identifica os objetos e percebe que são os seus pertences especiais, e daí então apenas cai a ficha para o Yehudá, ele percebe que ela engravidou dele mesmo, né? E, enfim, então ele intervém e a execução é suspensa. Então, os nossos sábios na Guimará, no Talmud, eles perguntam, Vetei Marlomeimar, por que ela falou dessa maneira?
do dono desses pertences é que eu estou grávida. O pai da criança é o dono desses objetos pessoais. Por que ela não falou de forma explícita? O pai da criança é Yehudá, aquele que era meu sogro. Por que ela não apontou e falou claramente o nome? Daqui se aprende uma coisa importantíssima, é o cuidado que a gente deve ter em relação a isso. Amar Rav Zutra Bartuvi, assim falou o sábio Rav Zutra Amará, em nome do sábio Rav. Melamed shenoach lo la'adam le'apil atzmo letoch kifshan ha'esh. É melhor e preferível que a pessoa seja lançada a uma fornalha, a um fogo, uma fogueira, que não envergonhe o semblante do seu próximo em público, não cause constrangimento e vergonha para o próximo em público. Então essa Tamar era uma mulher tão nobre, tão digna, especial, com tanta consideração, que ela falou, eu não vou denunciar o Yehudá. Se ele quiser assumir, muito bem, mas porque no momento que ela ia dizer, olha, o pai da criança é o próprio Yehudá, isso ia deixar Yehudá numa situação constrangedora, isso iria envergonhá-lo em público, não é? Ele ia ter que assumir uma situação que ele estava envolvido pessoalmente, não é? Então falou, ela não queria ser a causadora desse constrangimento de envergonhar Yehudá, mesmo que aqui 3 vidas estavam em jogo, a vida dela e dos gêmeos que ela carregava no seu ventre, mas mesmo assim, ela sabia que dentro de alguns instantes ela já poderia ser jogada na fogueira, mas ela preferiu, ela optou em dizer, eu estou grávida dos donos desses pertences. Yehudá estava lá, se ele resolvesse assumir, ele ia perceber que se tratam, era o seu brasão, o seu bastão com o brasão dele, etc. Então, se ele resolvesse assumir, muito bom, muito bem. Mas não foi ela que causou o constrangimento, ele resolveu assumir. E se ele não resolvesse, ele iria para a fogueira. E daqui os nossos sábios aprendem o cuidado que a gente deve ter para não envergonhar o próximo em público, para não deixar o nosso semelhante constrangido em público, não causar vergonha, vexame para ele. Isso é algo tão grave que é melhor ser jogado na fogueira. E o Talmud nos traz uma história de um sábio nosso chamado Marukva, Hayalo Ani Bishkunato, que tinha um pobre que morava na sua vizinhança. E esse sábio nosso Marukva, ele praticava tzedakah, sabia que essa pessoa era pobre, ele procurava praticar tzedakah da forma mais digna e nobre, ele não queria constranger o pobre, o necessitado, ou que o necessitado achasse que está devendo alguma coisa para ele. Então, ele jogava um envelope por baixo da porta, ou se era comida, ele deixava e saía correndo numa hora que dá. E durante muito tempo aquele carente, aquele pobre recebia o dinheiro, a comida e nem sabia de quem estava recebendo. E o sábio Marukva fazia isso de propósito para não envergonhá-lo, o pobre, para que o pobre não ficasse constrangido na sua presença, achando que lhe deve alguma coisa, etc. Então, assim ele jogava dinheiro por baixo da sua porta, Arbazuzim Betzinora dela. Uma vez o pobre ficou cismado, falou, tanto tempo tem esse benfeitor que me sustenta, ele resolveu descobrir a sua identidade, eu nem sei quem é. Sei lá, vou me esconder, eu quero ficar observando para descobrir quem é que está me ajudando tanto há tanto tempo. Se fala que justo naquele dia o sábio Marukva ficou na casa de estudo durante muito tempo, e a sua esposa foi colocar o dinheiro lá na porta do necessitado, escondendo lá. Mas, como ele estava atrás da porta escondido, etc., justo o sábio também estava passando por lá naquele momento, e quando ele sentiu que jogaram o dinheiro na sua soleira, debaixo da porta, ele abriu a porta e o casal, quando percebe que o pobre, eles estavam de costas, ele ainda não tinha identificado, eles começaram a correr e fugir para que ele não os identificasse, tudo isso para que ele não ficasse constrangido e envergonhado diante deles. E se fala, mas o pobre tinha curiosidade de saber quem eram, eles foram correndo atrás deles, e eles foram correndo até que no final eles se refugiaram, mas onde eles foram se refugiar? Justo numa fornalha gigante, num forno industrial, sei lá, alguma coisa assim, e que estava justamente naquele momento, acenderam, estavam em brasas, e quase eles se queimaram.
No final eles conseguiram sair de lá ilesos, mas perguntaram para o sábio, quando souberam do acontecimento, Bekol Kach Lama, mas por que você tinha que se esconder tanto do pobre e do necessitado? Por que você estava zelando tanto em se manter no anonimato, as tuas doações, etc., então, respondeu o sábio Marzutra, Noach loladam sheimsor atzmo letoch kivshan haesh, é melhor a pessoa até arder no fogo, não é? Ser lançada numa fornalha, ve'al yalbin pnei havero barabim, e não causar constrangimento ou vergonha para o seu próximo, para o seu semelhante em público. Então, de todas essas histórias, desde a história bíblica ou talmúdica, nós aprendemos o grande cuidado que nós devemos tomar. Quanto é grave envergonhar o próximo em público, quando a gente deve ser cuidadoso para não causar nenhum constrangimento para o semelhante.